Oi, gente, boa noite. Tô gravando de noite, né? Tô aqui mais uma vez pra gravar mais um vídeo pra vocês, de novo, né? Sobre mais uma história do livro Momento de Fé, do Padre Marcelo Rossi. Hoje eu vou contar uma história, ela é breve, a maioria das histórias são pequenas, mas tem um fundo, né, pra gente se refletir muito bacana. O nome da história de hoje é Ensinamento de Deus. Então, espero que vocês aguçem aí os ouvidos, né? Prestar atenção na história do dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Um homem, com vontade de saber sempre mais, procurou 3 pessoas, sendo uma delas um sacerdote. Ao primeiro homem, perguntou se ele conseguiria lhe passar todos os ensinamentos da Bíblia. O homem respondeu que era impossível. Então procurou uma segunda pessoa e fez a mesma pergunta, obtendo como resposta: Você quer um milagre? Então procurou o sacerdote e lhe fez a mesma pergunta. O padre, com um sorriso no rosto, respondeu: Claro que posso. Disponha-se para acolhê-los. Pronto, disse o homem. E o padre simplesmente respondeu: Ame. Mas só isso? Respondeu o homem, cheio de dúvidas. O padre lhe respondeu: A Bíblia nos transmite principalmente o amor. Mas e o resto? Tornou ele a perguntar. O resto do conteúdo da Bíblia explica justamente como e o porquê se deve amar. O homem, porém, saiu insatisfeito com a lição que tinha recebido porque não escutou o que queria e o que já tinha em sua mente. Moral da história: vamos basear nossas vidas nos ensinamentos de Jesus transmitidos pela palavra sagrada, a Bíblia. Não tenha medo de adquirir a sabedoria divina e compreenda sempre mais o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa história de hoje faz a gente pensar, refletir naquelas pessoas que sempre ficam indagando o porquê das coisas. Ficam perguntando o porquê disso, porquê daquilo. No próprio programa do Padre Marcelo, eu escuto o Padre Marcelo desde quando eu era criança. E eu sempre ouvi ele dizendo que a gente deve falar, perguntar, não perguntar, falar, trocar o porquê para o para quê, né? Da nossa vida, a gente vai não ficar tentando indagar, fazer os porquês da vida. Em sim, trocar o porquê para o para quê. Para que Deus está fazendo isso? Para que aconteceu isso comigo? Para que aquilo? Para que eu estou passando esse momento? Então, porque tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então, quando Jesus fala, né, pra gente tentar adquirir, não ter medo de adquirir a sabedoria divina e compreender sempre o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e também pra gente se basear nos ensinamentos que Jesus transmitia pela palavra, pela Bíblia, é pra gente se agarrar mesmo. Porque se você for parar pra perceber, a Bíblia, se você for lê-la, né, pedir o Espírito Santo, sabedoria, discernimento, entendimento, e pedir para Deus abrir o seu coração para isso, você vai ver que a Bíblia é um manual da vida. Eu confesso, eu vou deixar mais um recadinho aqui, eu já falei isso para algumas pessoas também, que eu aprendi a ter contato, a me comunicar, né, a ouvir Deus a partir dos meus 15 anos, foi quando eu iniciei, olha como é importante, a confirmação do batismo, que é a crisma. Eu fui aprendendo com o seu Antônio e Dona Lourdes, tia Lourdes, que a gente chama ela de tia Lourdes, da Capela, de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Marambaia. Com eles eu aprendi, na verdade foi mais com a tia Lourdes essa questão, né? O seu Antônio também foi a fundo, falou um pouco sobre isso. E ela falou assim, você, nas suas orações, você fecha os olhos, conversa com Deus e pede para Ele te mostrar uma palavra. E eu achei aquilo interessante, né? Porque quem me conhece sabe porque eu passei algumas coisas no passado.
E às vezes você não tinha quem, às vezes você não tem um amigo para recorrer na hora, né? Aquele momento difícil assim, você que, nossa, como eu queria ter alguém para me abraçar, para conversar, você às vezes não tem. Pode aparecer depois, em outro momento, mas naquele exato momento, às vezes você não tem. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a rezar, fazer minhas orações, invocar o Espírito Santo. E para eu conseguir isso, eu tinha que ficar, me esvaziar de mim mesma, ficar em completo silêncio, né? Invocar o Espírito Santo, ficar, né? E pedir para Deus me dar uma palavra. E pedir sempre para Ele me dar, não que eu quisesse ouvir, né? Como esse rapaz foi procurar várias pessoas para fazer várias perguntas. Eu não queria que ele me mostrasse o que eu quisesse ouvir, mas sim o que ele queria me dizer, né, o que fosse melhor para mim. Então eu tive meus primeiros contatos com Deus assim, através da Bíblia. Minha primeira Bíblia, é toda rabiscada, com datas, eu coloco observações. E foi uma ótima maneira de eu conseguir conversar, ter um diálogo com Deus, escutar Deus. Então fica aí esse recadinho, essa história, né? O ensinamento de Deus. Com o acampamento, só abrindo um parêntese, como o acampamento da comunidade Dom de Deus, em Manilha, aflorou bastante também os dons. Então, eles costumam dizer, não posso entrar em detalhes, na verdade não posso dizer, mas eles costumam falar que a gente sente Deus em pequenas coisas. Deus começa a gritar o seu nome. Então fica aí a dica, vocês possam analisar bem e refletir sobre essa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Partilhei um pouco da minha vida também, pessoal, da minha caminhada. E é isso, gente. Fiquem com Deus, tenham uma santa noite, como eu digo sempre. Tchau, tchau.